Vamos lá, vou repetir o que eu tenho dito há algum tempo aqui, porque eu estou me tornando repetitivo. É uma experiência triste ver o Grêmio jogar. Quando o Grêmio perde, quando o Grêmio empata, e vejam só, agora até quando o Grêmio ganha. Porque a Sul-Americana ela já é deprimente. Eu cada vez mais estou com o técnico do Cruzeiro, que chamou a atenção de todos. Quando eliminado, ele diz: felizmente saímos dessa competição e vamos lutar para nunca mais voltar para ela. Porque aqui não estão os melhores. Nós temos que brigar para estar entre os melhores. Então, o Cruzeiro rifou a Sul-Americana, já é terceiro do Brasileiro, já está com uma invencibilidade aí de vários jogos, ajustou o time, e uma coisa ela não está dissociada da outra, né? Você melhora o time, você melhora os resultados. E disse que a Sul-Americana não prestava. E, cara, eu sei que a realidade do Grêmio, para a realidade do Grêmio, a Sul-Americana seria um título maravilhoso. E eu preciso aceitar isso. E olha que eu estou falando de um tricampeão da América. Mas isso ficou no passado, gente. O meu presente, a minha realidade não é essa. Eu preciso brigar pela Sul-Americana, porque isso é o que me restou. Até porque o título da Sul-Americana me dá uma vaga na Libertadores. Só que quando eu falo que ela é uma competição deprimente, é que você olha os times envolvidos, especialmente não os brasileiros, né? Cara, é de doer, é sofrível. E sabe o que é pior do que isso? É você sofrer para se classificar num grupo com jogos e times sofríveis. O grupo do Grêmio tem, ou tinha, simplesmente o 10º colocado do campeonato paraguaio. Pega o futebol do Paraguai. O Paraguai, que é menor do que o Rio Grande do Sul. Pega o futebol do Paraguai. O 10º colocado era o Sportivo Luquem. Pega o Atlético Grau, que eu nunca tinha ouvido falar antes dessa competição. Do Peru era o adversário. E o Godoy Cruz, de Mendoza, que vamos lá, vamos combinar, não é a equipe mais tradicional, né, da Argentina, mas ok, é um clube argentino, volta e meia frequenta a Libertadores. Tá, com muito esforço, tá. O Grêmio não conseguiu chegar em primeiro. Mas vejam só como são as coisas. Mesmo este Godoy Cruz, no jogo final, no jogo derradeiro da fase de grupos, não conseguiu ganhar, para vocês verem a incompetência desses times da Sul-Americana, não conseguiu ganhar do glorioso Atlético Grau em casa. Empatou em 2-2. Bastava ao Grêmio fazer 3-0, por quê? Porque aí o Grêmio tinha que vencer o Godoy Cruz nos critérios. Olha o sofrimento, olha o desespero, olha a posição lamentável que o Grêmio se colocou. Ele tinha que ganhar do Sportivo Luquenho, mas ele precisava igualar o Godoy Cruz em pontos, no caso do empate, né? Se o Godoy Cruz perdesse o jogo, uma vitória simples do Grêmio, só que era muito difícil perder pro Atlético Grau, que é um time inqualificável. Mesmo assim, eles conseguiram a façanha de empatar em casa. E estavam perdendo, tá? Estavam perdendo. Até o finalzinho do jogo empataram. Só que se eles ganham, bom, aí esquece. Mas como eles empataram, o Grêmio poderia, porque igualava em pontos o Godoy Cruz. Era quase impossível isso acontecer e aconteceu. Mas aí o Grêmio precisava fazer o seu resultado. Precisava fazer 3-0, por quê? Porque ele tinha que superar o Godoy Cruz no saldo. Porque se ele fizesse só 2, ele igualava também no saldo, e aí no número de gols marcados ele igualava também. E no número de gols marcados fora de casa, que era outro critério, o Godoy Cruz superava o Grêmio. E aí não dava mais para igualar, você tinha que passar no saldo. Passando no saldo, tinha que fazer mais 2 gols daquele que fez. E o Grêmio não conseguiu. Detalhe, o 10º colocado do Campeonato Paraguaio. O Grêmio no segundo tempo colocou alguns titulares, colocou Cristaldo, colocou Kiko Oliveira, colocou alguns jovens da base e tudo mais, mas deu uma reforçadinha no time. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, depois os moleques, né? O Jardiel, o Riquelme, o André Henrique e tudo mais. Mas deu uma reforçadinha ali para ver se conseguia. E o Sportivo Luquenho teve 2 jogadores expulsos. 2 jogadores expulsos, ou seja, o Grêmio termina. Ok, o último ali nos minutos finais, faltavam 10 minutos, né? 5 mais os acréscimos. Nos minutos finais, o Grêmio tinha 11-9. O goleiro dos caras era o 3º goleiro. E olha, deixa eu falar o nome dele porque ele merece. O Mongelos, Francisco Mongelos, meu xará. Ele simplesmente pegou tudo. Só que isso não pode ser desculpa, gente.
Não dá. Eu não posso aqui dizer que o terceiro... O cara virou um Neuer no jogo, beleza. Mas eu não posso aqui dizer que o Grêmio não conseguiu vencer pelo placar que precisava o 10º colocado do Campeonato Paraguaio, porque o goleiro, o terceiro goleiro do Sportivo Luquenho virou o Neuer. Então vamos chegar à seguinte conclusão. Peraí. Então temos um fenômeno. Temos um fenômeno e temos uma estupidez dos dirigentes do Sportivo Luquenho. Porque se esse cara, ele é o que ele mostrou hoje no Grêmio, contra o Grêmio, bom, pelo amor de Deus, esse cara pode ser goleiro de qualquer clube brasileiro. E aí, para começar, ele tinha que ser o titular do Sportivo Luquenho. Por que ele é o terceiro reserva? Por quê? Tem alguma coisa errada. Por que não? Porque ele fez uma partida exuberante. Pô, não fosse o goleiro, o Grêmio teria feito essa goleada. Meu Deus, que goleiro espetacular. Bom, mas aí nós temos uma imbecilidade dos dirigentes do Sportivo Luquenho. Por que esse cara não é titular? Por que ele ainda tá no futebol paraguaio? Não, o Grêmio que contrate esse goleiro, pelo amor de Deus. Ou a gente vai chegar à conclusão que foi incompetência. E o que me preocupou foi que o Mano Menezes disse que, de certa forma, contrapor tudo isso que eu estou falando para vocês, numa pergunta de um repórter, acho que era o Eduardo Picão, ele não concordou de uma forma educada, elegante, mas disse que o Grêmio produziu para vencer por 4-0 tranquilamente. E eu até acho que isso é verdade. Agora, por que não conseguiu? Porque o goleiro era muito incrível, impressionante. Por que não conseguiu? Com 2 jogadores a mais, não há justificativa. Não há justificativa. Eu não posso acreditar que o Grêmio não consiga fazer um resultado que seria básico contra um time que, assim, é quase difícil entender que é um time profissional. Contra o Grêmio, com a folha que tem, a história que tem, a tradição que tem, a estrutura que tem. Eu sei que no futebol, essas coisas não entram muito em campo. Mas, assim, existe um motivo pelo qual o Grêmio é o Grêmio e o Sportivo Luquenho é o Sportivo Luquenho. Então, a gente sabe que as coisas estão niveladas, mas a gente tá nivelando muito, né? A gente tá normalizando o fracasso. Peraí. Para o mundo que eu quero descer. Eu não posso aqui imaginar que o Grêmio vai ter dificuldades contra o Sportivo Luquenho. Porque se isso for verdade, e me parece que seja, aí nós temos um problema. Gravíssimo. Gravíssimo. Porque o Sportivo Luquenho, ele teria dificuldades na Série B do Brasileiro. O Sportivo Luquenho teria dificuldades para classificar no Campeonato Gaúcho. Então, se o Grêmio está enfrentando dificuldades para ganhar com um placar consistente ou até com uma atuação mais vistosa, o Sportivo Luquenho, temos um problema. Temos um problema. E eu estou muito preocupado. O Grêmio não conseguiu fazer a sua parte. O Godoy Cruz tropeçou na Argentina e o Grêmio não conseguiu fazer a sua parte, mesmo com todo esse cenário que eu citei. E se você olhar o jogo, cara, o jogo é um toca para lá, toca para cá, recua para cá, tenta, busca e tal. Daí chega na cara do goleiro. O que o Grêmio perdeu de gols. Mas assim, uma infinidade de gols perdidos. Inclusive até o pênalti do Arezzo no comecinho do jogo. O que aconteceu? Achou que ia ganhar tranquilamente? O Grêmio não está com essa fase e nessa moral. O próprio Mano Menezes já tinha jogado a toalha antes da partida. Só que aí o Grêmio é tão grande, é tão gigantesco como clube, como história, que a chance se ofereceu para ele. O Godoy Cruz tropeçou. Bastava o Grêmio fazer a parte dele. Não conseguiu. E agora o Grêmio terá mais 2 partidas no calendário, com 2 playoffs dessa deprimente competição chamada Copa Sul-Americana. Não para o Grêmio, porque o Grêmio é o futebol, tão deprimente quanto. Mas, em questões técnicas, ela é deprimente. Mas o Grêmio vai pegar um adversário que vem da Libertadores. E olha, pode ser até um Bahia. Pode ser um Central Córdoba, né, que caiu do grupo do Flamengo e que deu trabalho ao Flamengo. Pode ser muita gente. Pode ser o Vasco. Não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei o que pensar. Eu só sei que precisamos atravessar esse ano. Precisamos chegar do outro lado. E eu não aguento mais assistir os jogos do Grêmio. Eu assisto porque eu amo esse clube, porque eu sou torcedor e porque não me resta outra coisa, a não ser parar na frente da TV e torcer. Mas é desesperador. É desesperador. O time que o Mano escalou foi para rifar também o jogo. O Gustavo Martins de lateral, nós estamos com muitos problemas na lateral direita.
O Gemerson, capitão. O Gemerson, capitão. O Gemerson ao lado do Vieri, como zagueiro pela esquerda, e aí o Lucas Esteves. O Camilo e o Ronald como volantes. O Pavon, o Natan, o Aravena e o Arezzo. E a melhor coisa desse jogo, a única coisa positiva, foi o gol do menino Riquelme. O Riquelme, esse menino que tem 18 anos, ele é extremamente talentoso. Ele é habilidoso até num nível absurdo. E é claro que no profissional as coisas mudam de figura, mudam de patamar. E muitas vezes, por essa habilidade, ele acaba sendo até um pouco soberbo, porque ele confia muito no taco. Ele tem pelo menos a minha análise dos jogos que eu vi na categoria de base no Sub-20, e na copinha e tudo mais. Cara, impressionante. Qualidade técnica, ele faz coisas plásticas maravilhosas, mas falta ali, né, obviamente, intensidade de jogo, competitividade, tudo que ele vai precisar adquirir no profissional. Houve um trabalho com ele nem estava relacionado, e aí o Amuso teve um problema lá, teve outro jogador que teve um problema, o Mano chamou ele e ele foi às pressas para compor o elenco e fez o gol da vitória. E vejam só, se ele não faz o gol, o Grêmio não teria conseguido vencer o glorioso Sportivo Luquem. Gente, o que eu vou dizer? O Jardiel acho que entrou bem também, que é outro menino de ataque, assim, centroavante, mais centroavante, que até não jogou fixo na área lá, mas buscou jogadas pessoais e tudo mais. Acho que era jogo para isso mesmo. Acho que era jogo para isso. Mas, cara, é impressionante como as coisas não acontecem, as coisas não fluem, não há... E aí, assim, no segundo tempo, virou uma coisa meio que ataque contra a defesa, e aí virou uma coisa desenfreada, meio que afobada, sodada, desorganizada, e aí fica difícil até analisar o Grêmio taticamente, né, como plano de jogo, porque o adversário também não ajuda, não colabora, não há um jogo, não há um confronto, não há um duelo tático. É um time lá, cara, sei lá, nem dá pra dizer que os caras são profissionais quase, com todo respeito. A qualidade técnica é muito inferior. Então não dá nem pra dizer que o Grêmio foi testado. Esse é o pior jogo possível. Porque se você goleia, os caras dizem que você não faz mais do que obrigação, mas tem que fazer a obrigação, que é justamente golear um adversário assim. Mas não. O Grêmio passou um sufoco e não classifica em primeiro. E podia isso que dá mais raiva. Era só fazer mais um, mais dois, ter convertido o pênalti no primeiro tempo, ter feito mais 2 gols no segundo, pronto, acabou. Mas não consegue.